Já ouviu falar do Monte Rushmore? Aquela montanha gigante nos Estados Unidos com os rostos de 4 presidentes, esculpidos na rocha? A imagem é famosa, mas a história por trás dela é muito mais complexa e cheia de reviravoltas do que você imagina. Hoje, vamos desvendar os segredos do Monte Rushmore, desde a ideia maluca que deu origem a ele, até as polêmicas que o cercam até hoje. Tudo começou com um historiador chamado Don Robinson. Ele queria atrair turistas para as Black Hills, uma região em Dakota do Sul, e pensou: por que não esculpir heróis do Velho Oeste nas montanhas? Mas quando o escultor Gutzon Borglum entrou no projeto, a ideia mudou completamente. Em vez de cowboys, ele escolheu 4 presidentes que, segundo ele, representavam a essência dos Estados Unidos. O primeiro é George Washington, o pai da nação, simbolizando a fundação do país. Ao lado dele, Thomas Jefferson, representando a democracia e a expansão do território, como a compra da Louisiana. Depois vem Theodore Roosevelt, um líder forte que impulsionou o país no cenário mundial e defendeu a conservação da natureza. E por último, Abraham Lincoln, que manteve a união do país durante a Guerra Civil e lutou pelo fim da escravidão. Juntos, eles formariam um santuário da democracia. A construção foi uma verdadeira epopeia. Começou em 1927 e durou 14 anos. Borglum e sua equipe, que incluía seu filho Lincoln, usaram mais do 90% de dinamite para explodir a rocha. E depois, com ferramentas mais delicadas, esculpiram os detalhes. Imagine só o trabalho para criar rostos de 18 metros de altura em uma montanha. Infelizmente, Gutzon Borglum morreu antes de ver a obra finalizada, e foi seu filho quem concluiu o projeto em 1941. Mas aqui é onde a história fica realmente complicada. O local escolhido para o monumento não era uma montanha qualquer. Para o povo Lakota Suakela Regio, conhecida como Parra Sapa ou Black Hills, é sagrada. A montanha em si era chamada de Montanha dos 6 Avós. E pior, essas terras foram prometidas ao sul por um tratado, mas depois tomadas à força pelo governo americano quando o ouro foi descoberto na região. Então, para os povos nativos, erguer os rostos de presidentes americanos, figuras que para eles representam a colonização e a perda de suas terras e cultura, menos em sua montanha sagrada, foi uma ofensa profunda. Muitos chamam o monumento de santuário da hipocrisia. É um símbolo poderoso do patriotismo americano, mas também um lembrete doloroso de promessas quebradas e de uma história de expropriação que continua a gerar debates até hoje. A Suprema Corte dos Estados Unidos da América chegou a reconhecer que a terra foi tomada ilegalmente e ofereceu uma compensação financeira. Mas o Sul recusaram, insistindo na devolução de suas terras sagradas. Uma curiosidade final: você sabia que existe uma câmara secreta no Monte Rushmore? Atrás da cabeça de Abraham Lincoln, Borglum começou a construir uma sala chamada Hall of Records. A ideia era guardar ali cópias de documentos importantes da história americana, como a Declaração de Independência e a Constituição, junto com uma biografia do projeto. Ele queria que futuras civilizações encontrassem esses registros e entendessem a história dos Estados Unidos. A câmara nunca foi finalizada como ele planejou, mas em 1998, uma cápsula do tempo com painéis de porcelana contando essa história foi colocada lá dentro. O Monte Rushmore é, sem dúvida, um dos monumentos mais icônicos do mundo, visitado por milhões de pessoas todos os anos. Mas ele é muito mais do que apenas 4 rostos na pedra. É um lugar que concentra as glórias e as contradições da história americana, um ponto de encontro entre o orgulho nacional e as feridas abertas de um passado de conflitos. Da próxima vez que você vir uma imagem do Monte Rushmore, lembre-se que há sempre mais de uma história a ser contada. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer a história completa do Monte Rushmore, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8A Proxima.